Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estarmos aqui reunidos, ter essa oportunidade de estar aqui estudando a doutrina espírita, hoje em especial com o livro Os Mensageiros, estudo esse que teve início na semana passada com o estudo do Marco e da Cristina. Vamos dar hoje então continuidade falando sobre os capítulos 4 e 5. Antes de iniciarmos esse estudo, gostaria de convidar a todos a realizar a nossa prece inicial. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus Cristo, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, estudando a doutrina espírita que ajuda-nos a interpretar o seu Evangelho, pedindo também o amparo da espiritualidade amiga que dirige os trabalhos da Casa Espírita, para que esse estudo possa transcorrer de uma maneira tranquila e serena, facilitando assim o entendimento do que for aqui exposto e discutido. Esse entendimento é importante, pois todo conhecimento agrega e todo conhecimento ajuda na evolução espiritual. Pedimos também que esse conhecimento adquirido possa se tornar prática, atitude, que saiamos do campo do discurso e entremos no campo do trabalho efetivo na seara do bem. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, vamos então continuar aqui, vamos começar pelo capítulo 4, intitulado Caso Vicente. Vicente, então, é o mais novo colega de André Luiz, o que ele conheceu no início agora do que ele vai estar iniciando no seu novo trabalho no Ministério da Comunicação, e ele diz que é impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem eu me aproximava de modo direto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Então aqui você vê que André Luiz fica muito feliz por encontrar um companheiro de profissão na vida terrestre. É uma afinidade muito interessante, pois permite a ele se sentir mais à vontade, a conversar sobre assuntos com quem outras pessoas ele não poderia falar. Então essa afinidade é grande, eles têm uma afinidade, você vê que um fica muito contente em se encontrar com o outro. E eles começam a trocar ideias, começam a falar sobre as surpresas que defrontaram ele, porque quando nós estamos no plano encarnado, nós temos uma sensação de que aquilo dali é a realidade, e quando nós desencarnamos e nos deparamos sem o preparo necessário para a vida espiritual, nós temos surpresas, nós vamos nos deparar com um ambiente completamente diferente daquele que estamos acostumados, com conhecimentos novos. Aí ele fala da dificuldade oriunda da ilusão terrestre. O que seria essa ilusão terrestre? Seria a ilusão material, a ilusão a que a matéria nos leva. Por ainda não estarmos suficientemente desenvolvidos, por sermos espíritos de terceira ordem, onde o material suplanta o espiritual, nós ainda não conseguimos dar o devido valor ao nosso desenvolvimento espiritual. Nós somos seduzidos pela matéria e nós deixamos aquela centelha divina que nos mostra que existe algo mais, que existe a importância desse desenvolvimento espiritual. A gente deixa de lado, porque a matéria é o que está mais presente, a matéria nos seduz, a matéria nos dá conforto, a matéria nos dá prazer. Então nós deixamos isso de lado em busca de uma felicidade efêmera, que nada tem a ver com a verdadeira realidade e a verdadeira felicidade. E a felicidade está onde? Está na caridade, no doar-se ao outro, no amar ao próximo. A miopia da pequena ciência. André Luiz era um médico renomado, que gozava de um status, era um homem com muito conhecimento e era respeitado por isso.
Então, quando ele chega no plano, quando ele desencarna e chega na colônia, ele se depara com uma amplitude muito maior de conhecimentos, porque ele era responsável pela ciência da Terra, a ciência da matéria. Ele era responsável por cuidar do corpo material, e ali não existe mais o corpo material. Nós temos um corpo semimaterial que é tratado e é cuidado de maneira diferente, muito mais ampla, com conhecimentos muito mais amplos, e que ele ainda está no desenvolvimento desse conhecimento. Então a felicidade dele por encontrar o Vicente nessa nova etapa, onde ele está procurando preencher aquele cálice vazio, aquela sensação que ele ainda tem de vazio depois desse afastamento dele das necessidades terrenas, ele está ali nessa alegria de encontrar e discutindo com ele toda aquela surpresa sobre a sua nova vida. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos desde muito por laços espirituais. O novo companheiro conquistara minha infinita confiança. Evidenciando muita delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres. Ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível ao relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa. Em cada pormenor culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando os meus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que me pareciam insuperáveis. Então aqui no início nós vemos essa questão da afinidade entre esses dois espíritos, e André Luiz tem a sensação de que eles já tinham laços espirituais, que já se conheciam. Então eles têm essa afinidade, eles se juntam por essa afinidade, porque os espíritos se agrupam por afinidade, eles se aproximam por terem os mesmos interesses. E aí depois ele vai contar a história dele para Vicente a pedido de Vicente. Então ele, o que ele faz? Ele vai lá, como todos nós quando vamos falar dos nossos problemas, salienta o seu sofrimento, dá ênfase em toda a narrativa relacionada às suas lamentações, à sua tristeza, em relação à sua esposa, não estar chorando por ele no túmulo, e sim seguindo a sua vida, realizando um segundo casamento e dando continuidade à sua experiência terrena. Ele fica triste por isso, ele sofre por isso, então ele ainda carrega dentro dele resquícios dessa decepção que ele teve ao encontrar a esposa casada novamente, mesmo já passando por uma depuração, já estando em uma outra situação no mundo espiritual. Dentro dele você verifica através dessa passagem que ainda existe algo. A lamentação sobre esse sofrimento dele denota um pouco isso. Então aqui no Livro dos Espíritos, falando um pouco sobre a questão dos agrupamentos por afinidade, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Resposta: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros, evitam-se ou aproximam-se, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente inspiram uns aos outros, tal qual sucede entre vós. Então ele diz que, como acontece com a gente no mundo encarnado, nós nos afinizamos por aqueles que têm o mesmo pensamento e gostam das mesmas coisas que a gente. E aqueles a qual não nos sentimos bem muito perto, aqueles que não gostamos muito de estar perto, nós deixamos distantes. Acontece o mesmo no mundo espiritual. Eles constituem grupos por afinidade, uns no bem, outros no mal. Os bens, os que se agrupam no bem pela necessidade, pelo prazer de fazer o bem, o mal pelo prazer de fazer o mal, pela vergonha das faltas que eles cometeram e pela necessidade de estarem junto àqueles que se assemelham a eles. Aí, falando um pouco agora sobre o sofrimento, no livro Plenitude de Divaldo Franco, Joana de Ângeles diz: a maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta, porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem o aspecto e a motivação que geram prazer. Então nós culpamos, nós lamentamos o nosso sofrimento, mas o nosso sofrimento é causado por nós mesmos. Então é injusto a gente jogar, a gente reclamar, a gente lamentar sobre as coisas que ocorrem com a gente.
né? Então, quando nós estamos nesse período transitório que é a vida encarnada, nós perdemos os valores reais. Nós colocamos as coisas que nos dão prazer material como aquilo que realmente importa e esquecemos os valores reais. E esses valores reais são aqueles que transcendem essa vida material. Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Como assim? Sua Zélia respeitou o companheiro até o fim, e o segundo matrimônio em tais circunstâncias não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. E dado o meu justo espanto, o novo amigo continuou: explico-me. Então, André Luiz, querendo, colocar toda aquela ênfase e convencer a Vicente de que ele sofria muito, de que ele sofreu muito em sua vida, para que desperte nele a piedade, aquela questão de: nossa, esse rapaz precisa de minha ajuda, vamos ali confortar ele. Vicente tem uma reação totalmente oposta, porque o que aconteceu com o André Luiz nada mais é do que o ciclo natural. Ele faleceu, ele desencarnou, ele veio para o mundo espiritual, a esposa dele continuou a vida, se encontrou com outra pessoa, se apaixonou por essa pessoa, constituiu um novo laço de amor, ampliou o seu leque, o seu espectro de disseminação desse amor, e André Luiz ficou triste por aquilo, porque para ele, naquelas circunstâncias, ela deveria continuar ali, chorando por ele, lembrando dele, só pensando nele, Ele tinha aquela questão com os filhos, da posse dos filhos, que os filhos tinham que seguir o caminho dele. Então aquilo dentro dele torturava ele, mas Vicente chega e joga ele para a realidade, falando que aquilo que aconteceu com Zélia é normal, é o que deveria realmente ocorrer. Enquanto Zélio estava com ele, Zélio respeitou, ao contrário de André Luiz, que teve excessos nas questões sexuais também. Então ele se lamentava por quê? Qual é o motivo da lamentação e do sofrimento de André Luiz, Bem difícil isso, Bem difícil dele querer bancar o sofredor perante Vicente. Então Vicente diz que a questão dele foi bem pior e que iria explicar. Meditou alguns instantes, como quem alinhava reminiscências, e prosseguiu: não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram meu lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudo, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor da nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era aos meus olhos a mãe dedicada e a companheira sem defeitos. Então, no início da sua explanação, ele fala da sua alegria, da alegria do seu casamento, da felicidade que ele tinha em desfrutar a companhia de Rosalinda, que ele, ao se formar, ao se especializar em médico, foi trabalhar com pesquisa, e Rosalinda estava sempre ali do lado dele, mesmo que em alguns momentos ela não se sentisse à vontade. Talvez isso fosse algo que Vicente pudesse, prestar um pouquinho mais de atenção, mas aquilo dali ela se calava pelo bem maior, pela manutenção da harmonia do lar. Então para ele ela era o que? A esposa perfeita e a companheira perfeita, totalmente sem defeitos. Contávamos 10 anos de ventura conjugal quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de uma pessoa de minha família.
Eleutério entrou em nossa casa como irmão, embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Então, depois de 10 anos de casamento, o irmão de Vicente se aproximou e começou a conviver com a família. E a mulher de Vicente recebeu ele de maneira muito bem, o recebeu muito bem. Por ser um membro da família de Vicente, ela sempre o tratou muito bem. Ele não residia com eles, morava em um hotel, mas sempre estava ali, né? Nos almoços, nos jantares, nos serões, sempre interessado em agradar a família, demonstrando ser uma pessoa muito boa, uma pessoa muito legal, tentando ali demonstrar que estava muito satisfeito em compartilhar esses momentos com a família de Vicente. Observei desde então que a minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu que fosse contratada uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal mais assídua. Anuí satisfeito, tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente ao vermos coroadas de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Então, com a presença do irmão, com o comportamento do irmão, ela começa a deixar Vicente um pouco de lado, a não querer mais estar presente em todos os momentos. Em um primeiro momento, ela alegou a necessidade de uma pessoa para cuidar das crianças. Ele aceitou pela melhoria no trato, para poder melhorar a condição de conforto dos seus filhos, mas ele começava a ver que, em vez de querer estar com ele, ela preferia estar com o seu irmão, em companhia dele, fazendo coisas mais prazerosas. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e filacioso nas atividades profissionais. Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto. Então, Vicente, ele não desconfiava do irmão Eleutério pelo seu porte, pelo seu comportamento perante a família, mas ele coloca ali, não obstante, ele era ousado e filaucioso nas atividades profissionais. Então, o que acontece? Nós temos diversos comportamentos perante determinadas situações. Na família nós nos comportamos de uma maneira, no nosso trabalho nós nos comportamos de outra maneira, perante a sociedade nos comportamos de uma maneira, quando estamos indo ao centro espírita nos comportamos de uma maneira. Esses são os nossos arquétipos, são os nossos modos de nos mostrar para determinadas situações. Então, para a família, ele era criterioso. No trabalho ele já era mais arrogante, com uma posição mais audaz, uma posição que ele teria de demonstrar uma superioridade perante aos outros. E aí ele, com esse arquétipo do bom moço perante a família, fez com que Vicente de maneira nenhuma desconfiasse de qualquer atitude de seu irmão. Assim corriam as coisas, quando singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas declarou-se a septicemia. Reuniram-se os colegas em verdadeira assembleia junto ao meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados, anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava. Rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados, e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia nos olhos materiais. Então, o que acontece? Depois de um tempo ele tinha uma pequena verruga, uma borbulha no nariz, que após um ferimento começou a inflamar e teve um problema muito sério e acabou desencarnando devido a esse problema. Ele viu ali que
ele guarda nos olhos dele uma certa ansiedade no olhar de Rosalinda e de Eleutério. Aquilo denotava assim algo meio estranho, mas que ele em primeiro momento não percebeu. Então ele, com toda a condição que ele tinha, consultou, amigos vieram, consultaram, tentaram todos os esforços, mas foi inútil. Aquela infecção foi algo letal, foi algo que o levou a desencarnar. Nessa altura, Vicente fez longo estacato, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Como são idênticas as nossas histórias, exclamei impressionado. Isto que não, protestou a sorrir. Então, Vicente, após o desencarne, após um tempo, de todas as perturbações da consciência, desse período de confronto com a sua própria consciência, ele verificou a realidade de que a sua esposa havia se casado com o seu irmão. Aí André, nossa, a nossa história é idêntica, aquela coisa assim, a nossa história é idêntica, aconteceu a mesma coisa comigo, nossa. Daí Vicente vira para ele e fala, isso que não, ele protestou a sorrir e vai continuar aí com a história. E continuou. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam às tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação o facultasse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana, que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. Então o que nós vemos aqui? Ele se depara com uma situação assim que deve levar qualquer um ao desespero, Ele chega e verifica que os dois eram responsáveis pelo seu desencarne, que eles introduziram nele um vírus que o levou ao desencarne. Então você pode ver aí que essa relação de Rosalinda e Eleutério é algo relacionado a uma fascinação. E qual seria essa fascinação? A fascinação material, a vontade de ficar junto, a necessidade dos prazeres carnais entre eles, suplantou a noção de vida. A noção, eles chegaram ao ponto de que, para ficar juntos, eles transgrediram uma das leis naturais, que é a lei da vida, a lei de conservação, a lei de continuidade dessa vida, destruindo a oportunidade de continuidade dos trabalhos terrenos de Vicente. Então você vê que essa fascinação exercida pela matéria nos dois os levou ao limite, os levou a transgredir uma das leis divinas, que é a lei de conservação. Eles levaram a lei de destruição à crueldade, que é a lei de destruição na sua mais perversa forma. Eles impediram o Vicente de continuar na sua caminhada de evolução. Então é algo que transgride uma lei, que é realmente muito sério. E essa fascinação material nós não podemos confundir com a fascinação exercida por espíritos, que seria uma forma de obsessão. Nesse caso, ela é material, ela veio da matéria, ela não veio de outro espírito. Essa necessidade de os dois ficarem juntos, de adquirirem esse prazer na área sexual, entre os dois, os levou a transgredir essa lei. Aqui falando do Livro dos Espíritos sobre o assassínio. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois que ele tira a vida ao seu semelhante, corta o fio de uma existência de expiação
ou de missão. Aí é que está o mal. Como nós dissemos anteriormente, eles tiram a oportunidade de Vicente ou cumprir ou passar pela sua expiação, ou de cumprir uma missão que foi por ele programada durante o seu processo de reencarnação. Aí está o mal. Você está rompendo a oportunidade de um outro espírito. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta: é o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então nós sabemos sobre a lei de destruição que ela é necessária para o ciclo de renovação, para o ciclo reencarnatório. É preciso um morrer e outro viver. E a crueldade, ela é a maldade, Ela é de natureza má. Ela destrói sem necessidade. É quando você ultrapassa o limite da lei de destruição. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como lhe chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Nós somos espíritos de terceira ordem, estamos ainda nessa condição em que a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além da vida do corpo, só da conservação pessoal, cogitam, e é o que os torna em geral cruéis. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sobre o império dos espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que os povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Então, quando nós tomamos essa atitude, nós estamos ali, trazendo todo o nosso primitivismo à tona, agindo de forma primitiva, olhando apenas para a matéria. O que importa é a matéria. Então, no caso dos dois, o que estava os impedindo de ficar juntos? A presença de Vicente. Então eles foram lá e eliminaram o Vicente, porque eles preferiram eliminar o Vicente ao encarar um escândalo social de se juntarem, de ocorrer um divórcio para que a mulher possa ficar com o irmão do ex-marido. Então você vê que o material, a visão da sociedade sobre eles era mais importante do que a vida de Vicente. É algo que para nós parece absurdo, mas para eles, devido a essa fascinação exercida por esse prazer, para eles pareceu uma solução para os problemas deles, A crueldade não derivará da carência de senso moral? Disse da falta de desenvolvimento do senso moral, não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Então ele diz que não é para falar carência, é para falar falta de desenvolvimento, porque o senso moral ele existe em todos os espíritos. Ele está em desenvolvimento. É como você pega uma semente. Você pegar uma semente, muitas vezes ela não tem o cheiro que a flor tem. Ela só vai desenvolver esse cheiro após a sua brotação, o seu desenvolvimento, a emissão de flores. Então na flor você sentirá o cheiro, na semente não. A mesma coisa, existe o princípio do cheiro na semente, mas não existe o cheiro. Existe o senso moral no ser primitivo, no ser cruel, mas você ainda não está com ele totalmente desenvolvido. E isso é algo transitório que ao longo do desenvolvimento desse espírito, ele se tornará um ser bom e humano. E aí, tem você o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado. E os criminosos? Perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto gozam no mundo transitório grande fortuna moedada e alto conceito social. Mas e a justiça? Indaguei aterrado. Ora, André, esclareceu serenamente, tudo vem ao seu tempo, tanto no bem
quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Então aí você percebe um desenvolvimento moral de Vicente, né? Que já consegue encarar os dois, não como criminosos, mas como espíritos ainda em desenvolvimento, espíritos enfermos que precisam desenvolver esse senso moral e que não cabe a ele julgá-los. Eles sim vão encarar tudo aquilo que eles fizeram perante a justiça divina. Não somos nós que somos responsáveis pelo julgamento. Então você vê uma serenidade, uma tranquilidade nele ao falar sobre isso. Então, primeiro a semente, depois os frutos. Eles estão lá, cometeram o crime, estão gozando de todos os prazeres da matéria. Quando eles vierem para o mundo desencarnado, quando eles vierem a desencarnar, eles vão estar de frente com tudo aquilo que cometeram. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu: não falemos mais nisso, aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Então é isso, nós não devemos ter ódio, nós não devemos procurar vingança, porque a vingança ela vai colocar a gente num ciclo de ódio, A gente vai lá, foi feito mal pra gente, a gente vai lá e se vinga, aí essa pessoa vai se sentir também agredida e vai querer vir e se vingar de você, você entra nesse ciclo. Então o perdão é essencial, é difícil, mas o perdão é essencial. Como ele diz a questão da árvore, a árvore quando perde a folha morta, ela está perdendo a folha morta por quê? Porque aquela folha não está lá mais produzindo alimento e consome alimento. Então para ela é interessante que essa folha se desprenda, volte para a terra, seja ali metabolizada e volte ao ciclo através das raízes. Então é muito interessante, essa analogia que ele faz. Então ela não reclama das folhas mortas e nós também não devemos ficar preso ao que já passou. O perdão é essencial. Então, terminando assim o capítulo 4, vamos iniciar o capítulo 5, que é ouvindo instruções. Esse capítulo um pouco pesado, sobre assassínio, sobre uma conspiração para a morte de Vicente. Agora vamos para um capítulo mais gostoso, menos pesado, No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minuto, Telésforo penetrava no recinto sobre harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levava até ali. Então, nesse momento, eles estão ali naquele salão, aguardando as instruções de Aniceto, e Aniceto vem e apresenta Telésforo, que é um dos trabalhadores mais antigos ali da casa, e que ele solicitava a presença de todos para que ele pudesse passar instruções gerais, para todos os que estavam ali presentes. Agora, disse com autoridade sem afetação. Quando a gente vê que o Espírito está dizendo com autoridade sem afetação, a gente já pode ter certeza de que ele já tem uma elevação moral um pouco mais apurada, Porque espírito elevado não passa a mão. O espírito elevado vem e fala o que tem que ser dito, Agora, disse com autoridade sem afetação, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres, irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais.
Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nessa região grande parte dos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se prepararam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Então, você vê aí que ele está falando sobre os trabalhos da comunicação com o plano terrestre e que ali estavam presentes inúmeros espíritos que faliram nas suas missões. Antes da encarnação, você tem uma programação, você tem as missões que lhes são passadas, as missões que você tem que cumprir. Muitas das vezes, devido a essa cegueira material, devido a eu preferir dormir a ir executar o meu trabalho, a eu ir a um parque, a eu desfrutar uma companhia no cinema, a fazer coisas que dão prazeres materiais. Eu prefiro fazer coisas que me dão prazeres materiais ao seguir aquela missão que me foi dada. Então a matéria nos cega e acaba nos desviando do caminho da programação inicial. Então muitos de nós falimos na nossa programação, na nossa missão. Então ali existem uns que já faliram e que vieram de novo, dispostos a tentar novamente, e os que estão ainda em preparação para que cheguem até lá e façam o seu trabalho. Mas falir é muito comum, porque somos ainda espíritos de terceira ordem, nosso lar ainda é uma colônia muito próxima da crosta, que ainda é povoada por esses espíritos de terceira ordem, que ainda são muito atrelados à matéria. Então, falir ainda é algo muito comum. Então ele está falando ali da necessidade das instruções, dos irmãos, para que esse trabalho possa continuar e melhorar. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície da Terra. Então aqui você vê que o trabalho da repartição, da comunicação de nosso lar vem promovendo um grande auxílio aos irmãos encarnados e desencarnados, porque os irmãos encarnados estão ali passando pelas suas provas, pelas suas expiações e recebem através dos espíritos mensagens, auxílio para seguir na seara do bem, para seguir no caminho correto, para seguir no caminho das leis divinas, e desenvolver e trabalhar em prol da sua missão. E também pelos espíritos desencarnados que não conseguem desapegar da matéria e que ficam ali muito próximo à crosta e muitas vezes obsediando os espíritos encarnados, Então eles trabalham também nessa doutrinação desses espíritos. É por isso que ele falou da questão dos médiuns e dos doutrinadores que falham, porque muitas vezes eles chegam para ser doutrinadores e se desviam do caminho. Mas esse trabalho é essencial para que o Evangelho de Cristo seja bem explicado e que esclareçam-se esses espíritos, para que eles possam deixar esse caminho do mal, que é um estado transitório, que quanto antes eles saírem dessa situação, mais rápido será o seu desenvolvimento. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. Então ele diz ali que dentro da colônia, muitos dos espíritos ainda precisam de preparação, de conhecimento, de adquirir os novos ensinamentos relacionados ao Evangelho. Eles ainda são espíritos imperfeitos, espíritos de terceira ordem, e cada vez mais precisam de preparação. E à medida que a sociedade, o mundo, o planeta se desenvolve, nós estamos cada vez mais preparados a receber novas instruções. Então o preparo tem que ser constante, o estudo tem que ser constante, a busca por conhecimento e desenvolvimento moral tem que ser constantes. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis dentro das quais funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva.
Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão do nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Então esse trecho aqui é muito importante, né? Nós estamos em um momento de transição da Terra. E muitos dos homens não estão preparados, porque devido a essa cegueira material que estamos falando aí já há algum tempo, os homens são incapazes de enxergar a necessidade espiritual. E à medida que esse desenvolvimento ocorre, o contato com os espíritos será inevitável, porque você está em desenvolvimento e eles não estão preparados para isso. Estamos distraídos pela matéria. Então, a necessidade de auxiliar os espíritos encarnados que estão lá no planeta Terra, necessitando de conhecimento, de esclarecimento, para poder enfrentar esse momento de transição. E contra isso, ele está dizendo que existem dilatadas correntes de incompreensão. Muitas pessoas não entendem direito as verdadeiras leis, não entendem direito a realidade da vida, o propósito real da sua encarnação. Não relacionemos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem, contrariamente nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. Então aqui ele está falando que não devemos atribuir única e exclusivamente à ignorância, à falta de conhecimento da espiritualidade, e da perversidade, dos espíritos maus que se comprazem nas pessoas estagnadas em seu processo evolutivo e que fazem de tudo para que elas permaneçam ali, para que eles possam permanecer junto delas e usufruir dessa relação que eles têm com a matéria. Mas também agem contrariamente a esse esclarecimento que o movimento espírita vem trazer as escolas cristãs. Você pega a Igreja Romana, que vem classificar o trabalho espírita como diabólico. E por que eles fazem isso? Por falta de conhecimento das relações entre os espíritos e o mundo material. Então, para eles, na concepção deles, que está atrasada, que parou no tempo e que não admite que o mundo espiritual faz parte da natureza e que a relação entre o homem e a natureza faz parte da lei natural, para eles a ação dos espíritos, nós pedimos auxílio e recebermos auxílio dos espíritos é algo diabólico. Para eles, então, nós vemos aí que a ação do diabo, o diabo tem o poder de agir sobre nós, mas Deus não. E a Reforma Luterana, ele fala da Reforma Luterana, que nos perseguem com a colaboração, porque nós estamos num movimento que age, E nós também temos aqui falando sobre as escolas espiritualistas, algumas escolas espiritualistas que vêm trazer uma noção de que após o desencarne você vai dar um salto de evolução e vai para um plano completamente evoluído sem que você tivesse passado pelas suas provas e expiações, galgado esse merecimento da felicidade eterna. Então é um salto, e nós sabemos que a lei do progresso ela é inevitável e ela é lenta, ela vem aos poucos. O nosso progresso é galgado através das nossas experiências e das nossas superações. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda a expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros.
porque afinal não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa no mundo. Então aqui você vê que ele exalta os trabalhos espirituais realizados por todas as religiões, porque a partir do momento em que você tenta colocar o ser humano em contato com a espiritualidade, isso já faz com que a pessoa se preocupe com o seu desenvolvimento moral. Independente da escola religiosa a que ele pertença, ele está em contato com a espiritualidade. Segundo a nossa visão espírita, por exemplo, os católicos estão presos a dogmas, Então esses dogmas talvez não os deixem esclarecer as nossas relações com os espíritos, Mas todos eles têm uma intenção de promover a espiritualidade. Agora o problema é que eles a gente está enfrentando essa incompreensão. Quando é lutar contra o mal, você vai lá e enfrenta. Agora os bons é mais difícil, porque você tem que trabalhar o desenvolvimento do conhecimento, e eles abrirem as portas para esse conhecimento é mais difícil, Nós não estamos trabalhando individualmente, nós não estamos trabalhando para o desenvolvimento do espiritismo, nós estamos trabalhando para o desenvolvimento da religião como forma de contato com Deus, uma abrangência geral a favor da religião, para que a religião não seja encarada como algo místico, como algo que, pelos céticos, através dos céticos, encarados como coisa mística, como coisa além do que é a realidade, e sim algo pertencente à ciência e às leis naturais do universo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo. Então aí é que está o problema. Muitos desses sacerdotes, desses intérpretes, devido a fatores históricos, a percepção ao longo do desenvolvimento da sociedade que a religião, ela de certa forma exercia poder sobre as populações, e muitas instituições utilizaram esse poder que a religião exerce sobre as populações para se fortalecer como instituição, esses intérpretes se galgam nesses preceitos e não são capazes de mudar, não são capazes de evoluir, mesmo quando a ciência em seu desenvolvimento prova que aquele dogma instituído pela religião é impossível. Eles atribuem tudo aos milagres, E eles não entendem que nós estamos em processo de evolução, nós somos progressistas. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Então as nossas concepções de religião, de espiritualidade, ela vai se aperfeiçoando. Tanto lá como cá, nós vemos que a relação com os espíritos, quando você pega lá o estudo do Marco do livro Espírito e Tempo, você pega nos povos primitivos, a relação com o espírito era mais direta. Aí depois com o gregarismo, com as pessoas formando grupos e sociedades, as instituições foram surgindo e começaram a surgir esses sacerdotes e esses interlocutores entre o homem e Deus, E o Espiritismo vem trazer novamente essa relação direta com Deus, mas de uma maneira em que nós possamos compreender essa relação, pois nós estamos mais maduros intelectualmente. Nós temos a capacidade de compreender essa relação com Deus, não aquela questão de oráculos e de deuses da natureza, deuses, uma relação direta com Deus, entendendo a lei natural, a lei divina que rege o nosso universo. Então aqui muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença dos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmo. Não existe a concepção de um inferno, um local onde todos os espíritos maus vão sofrer pela eternidade. Imagina você, em um momento depressivo da sua vida, ouve isso, que você, sendo mal, você vai ficar pela sua eternidade sofrendo. Você acaba
de desabar. Agora, se você vê e entende que isso é uma situação transitória e que através do seu desenvolvimento moral, através da passagem sua pela expiação, seguindo as leis divinas, as leis naturais, você vai transcender, você tem uma noção completamente diferente, você se conforta. É por isso que é uma doutrina consoladora. Ela vem nos trazer o conhecimento da nossa relação com Deus e da necessidade de seguirmos essa lei. E as leis são explicadas e esclarecidas. À medida que vamos nos desenvolvendo como seres humanos, como espíritos, cada vez mais vamos ter acesso a mais conhecimento, a mais revelações, as quais estaremos maduros intelectualmente para compreender. Jesus passou pela Terra há mais de 2000 anos e muitos dos ensinamentos dele ainda não são compreendidos. Às vezes compreendidos, mas não exercidos, por causa da influência material, por causa do meio em que vivemos. E tudo isso nos fascina e nos distancia da nossa espiritualidade. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. Então a gente vê que a evolução vai nos levar a uma esfera onde nós teremos o contato direto com os seres invisíveis. E esses seres invisíveis que estão próximos à crosta, que são os seres são os seres menos evoluídos, são os seres que ainda estão em padrões vibratórios mais baixos, próximos ao da crosta terrestre. E nós não estamos preparados para encarar esse momento, não estamos preparados para prestar o auxílio a esses espíritos. Então, quando nós começamos a entrar em contato e começamos a sofrer a influência desses espíritos, não sabemos como agir. Então nós temos várias calamidades acontecendo devido a essa incompreensão. Nós sofremos as influências e vamos convivendo com essas influências e deixamos essas influências conduzirem a nossa vida, nos amargurarem, nos chatearmos, nos incomodarmos, e isso vai fazendo parte do nosso dia a dia e não lutamos contra isso por não entendermos o que está acontecendo, Então nós começamos a ver aqui, os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, o desastre do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários, a indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos. Então nós nos desenvolvemos intelectualmente muito. O salto de desenvolvimento intelectual foi absurdo, mas o desenvolvimento moral não acompanhou esse ritmo. Por quê? Porque nós não ligamos para o nosso lado espiritual. Nós não estamos preparados para conviver, para enfrentar toda essa influência que estamos recebendo, Então você vê, uma vez eu estava vendo uma entrevista, acho que foi do Haroldo, ele estava falando sobre viagens ao mundo e a constatação relacionada às diferenças entre os países. Você pega países hoje em que nós já temos a situação do ter material praticamente resolvida. Quando vamos para uma Islândia, quando vamos para um Japão, quando vamos para uma Suécia, países bem desenvolvidos intelectualmente, materialmente, mas que nesses locais ainda falta o desenvolvimento do ser. São muito ligados à matéria e nesses locais você pode ver que o índice de suicídio são os maiores do mundo. Então, o ter está resolvido, falta resolver o ser.
difícil o trabalho de tirar esse véu da matéria diante de nossos olhos. Não enxergar apenas com os olhos, expandir a nossa capacidade de sentir. Então você vê que aí ele falou no caso da Índia, por exemplo, onde você tem grandes problemas materiais, pessoas passando fome, mas que espiritualmente são muito desenvolvidos e acabam, de certa maneira, encarando de uma maneira melhor a falta das coisas materiais que tem. Agora você imagina você ter tudo e não ter um propósito. Isso deve te deixar em depressão. Você tem acesso a tudo. E nesses países, por exemplo, no Japão, a tecnologia é tão avançada que você tem mais contato com a tecnologia do que com as pessoas. Você não se relaciona. Então essa solidão também te leva a isso. E quando nós falamos em solidão, nós falamos da transgressão da lei de sociedade. A partir do momento que você não convive, que você não está em contato com pessoas de diferentes graus evolutivos, você não aprende, você não instrui, você está fora desse contexto que agrega e que vai acabar e que tende a nos nivelar, né? Porque aprendemos um com os outros e chegamos ao mesmo nível, e vamos ao nível, quando chegarmos ao nível de evolução máxima, nós estaremos no mesmo patamar. Então você vê os índices de homicídio, de suicídio, tragédias conjugais se multiplicam, porque nós não ligamos para o nosso estado espiritual, nós não vemos uma vida além da matéria. Então o consumismo, o materialismo, a ânsia pela inquietação sexual, a fuga da realidade através de drogas, tudo isso vai se multiplicando, vai aumentando pela falta de conhecimento do espírito, pela falta de conhecimento da realidade da vida espiritual e da falta de entendimento que somos seres eternos em um período de transição e de conhecimento, de aprendizado e de exercício. Então essa relação entre desenvolvimento intelectual e moral tende a chegar em um equilíbrio para que nós possamos realmente encarar todos os problemas terrestres. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Então aqui você vê que ele disse que não existe nenhum país com preparação espiritual para o conforto físico. Hoje nós temos países bem desenvolvidos que já promovem grande parte do nosso conforto físico, né? E agora estamos enfrentando esses problemas relacionados ao desenvolvimento espiritual. Nós não estamos preparados para trabalhar com isso, né? Então, e a partir do momento que vamos evoluindo, vamos entrando em contato com esses espíritos que estão na crosta. E eles querem o quê? Eles querem reviver aquilo que eles perderam. Então eles ficam em você, obsediando, e nós não estamos preparados para isso, né? A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé exclusivamente, como espera a Reforma Protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina do homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, o serviço do Senhor como se faz indispensável. Então aqui ele diz, né, sobre a relação do mundo espiritual com o mundo material. O trabalho do mundo espiritual
né, que nós devemos trabalhar. Nós temos a lei do trabalho, e é o trabalho que nos vai fazer com que nós adquiremos o conhecimento, que nós adquiremos a nossa evolução moral, porque é através do trabalho que realizamos. Algumas escolas cristãs dizem que nós apenas temos que ter fé no que vai acontecer e nós temos que acreditar na vontade divina, mas e a ação? Então a preocupação deles é com o trabalho, é com ajudar no preparo da humanidade para essa evolução que é inevitável, né? Então o trabalho é indispensável. Reencarnar, ajudar, desencarnado, instruir, né? Então esse trabalho é sempre necessário. E esse trabalho de comunicação entre os planos é de extrema importância para que eles possam passar para a gente conceitos e conhecimentos para que a gente possa tomar atitudes corretas no plano encarnado. A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si em processo mundial de reajustamento e redenção. Então está falando que a célula é igual uma estrutura, a humanidade é como uma estrutura, né? Um organismo vivo. Quando você tem uma perturbação, essas células entram em desequilíbrio, mas elas sempre procuram se reajustar e se reagrupar e se reharmonizar. É como deve acontecer com a humanidade. Nós estamos em período de desajustamento e à medida que procuramos o conhecimento, vamos melhorando e vamos entrando em equilíbrio. Quantos cooperam conosco? Vem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados, as retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. Então ele diz aqui que nós temos uma situação em que os criminosos se juntam com os criminosos e não saem daquela esfera do crime, doentes que se juntam a doentes e continuam naquela esfera da doença, naquele pensamento contínuo, naquela lamentação doentia, e que nós precisamos oferecer a esses espíritos instrumentos para retificação espiritual. Nós temos que ajudá-los a sair desse caminho errado e a seguir o caminho correto. Mas não chegar para eles somente e dizer, você está errado. Nós temos que mostrar o porquê eles estão errados e o porquê eles devem seguir o caminho. Explicar para ele que essa situação é transitória, que a verdadeira felicidade não está nas coisas materiais, está em si na caridade, no ajudar o próximo, no espalhar o amor, em ver o outro progredir e progredir junto com ele, né? Então ele está falando dos trabalhos de comunicação, que eles são essenciais, mas só que eles precisam de pessoas que não buscam compensação, né? Que elas não buscam uma condição ideal de trabalho, mas que elas não discutam os porquês daquilo que estão fazendo, mas que se interessem pelo sacrifício e renunciar a tudo por Deus, né? Pela ação na seara do bem. A esta altura, Telésforo interrompeu a lição em curso, fixando o olhar percussiente na assembleia, tornou a voz mais alta. Quem não deseja servir, procura outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entreolhavam inexprimível de espanto. Então ali ele reforça, né, a necessidade de trabalhadores abnegados, em trabalhadores que não procuram condições ideais, que não procuram um conforto, não procuram um desenvolvimento específico, né? Eles vão lá para trabalhar
abnegados, renunciando a tudo. Então, se eles querem outro tipo de trabalho, eles estão livres para procurar. Todo trabalho é importante. Agora, a especificidade do trabalho da comunicação exige esse tipo de comportamento do espírito, né? Então, quando ele termina essa narrativa, fica todo mundo um olhando para o outro e fica meio impressionado com a força do discurso de Telésforo, né? Então, gente, assim terminamos o nosso estudo desses capítulos, do capítulo 4 e do capítulo 5, né? E eu gostaria de agradecer muito a presença de todos aqui e que tenhamos todos aí uma boa semana, e vamos então realizar a nossa prece de encerramento para que possamos manter esse clima gostoso de alta vibração e de manter o nosso pensamento na seara de Cristo, no entendimento do Evangelho. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus Cristo, agradecendo novamente essa oportunidade, agradecendo mesmo a oportunidade de adquirirmos conhecimento, a oportunidade que nós temos de aprender, entender a bondade divina em relação às nossas provas e expiações, a não olhar o nosso sofrimento como uma punição, e sim uma chance de reparação, uma chance de aprender, uma chance de evoluir. Olharmos para todos os nossos irmãos como irmãos, independente de serem de sangue ou não, somos todos irmãos espirituais, todos em graus diferentes de evolução, uns com problemas morais muito graves, outros com problemas intelectuais, mas todos somos irmãos e que devemos nos auxiliar, entendermos as dificuldades de cada um e tentarmos juntos caminharmos na direção do divino, na direção das leis naturais e das leis de Deus. Espero que tenhamos todos uma boa semana. Agradeço a espiritualidade que nos amparou e que nos auxiliou no entendimento, que nos inspirou nos momentos de compreensão desse estudo. Uma boa semana a todos, que assim seja, graças a Deus.